Ora, bem-vindos novamente. Dando então continuidade aqui ao módulo 4, vamos então agora introduzir o submódulo 4.2, onde iremos abordar então aqui as tipologias de reclamações. No final desta apresentação deste submódulo, é expectável então que consigam identificar diferentes tipos de reclamações, reconhecer as características de cada tipologia, compreender que diferentes reclamações exigem abordagens distintas e adequar a resposta ao tipo de reclamação que é apresentada. Portanto, à partida, não é? Quando falamos de tipologias de reclamações, ter em consideração que nem todas as reclamações são iguais, até porque elas podem ter origens e características muito diferentes. Compreender as diferenças, não é? De características e da tipologia vai permitir-nos moldarmos, não é, aqui a nossa forma de atuação perante cada uma delas. E iniciamos já então aqui com as reclamações relacionadas com produtos ou serviços. Normalmente estas reclamações ocorrem quando o produto ou serviço não corresponde à expectativa do cliente. Okay? E trago-vos aqui alguns exemplos para consolidarmos esta definição. Falamos então de reclamações relacionadas com produtos ou serviços. Quando o produto é defeituoso, o serviço incompleto, existe ou poderá existir um erro na prestação do serviço ou há um incumprimento das características que foram anunciadas previamente. São alguns exemplos, ok? Nós poderíamos aqui elencar outros. Estes são apenas alguns exemplos. Depois temos então as reclamações que estão sobretudo relacionadas com atrasos, atrasos que podem dizer respeito a tempos de espera, em cumprimento do prazo de entrega, por exemplo. E como exemplos temos então as entregas atrasadas, o atendimento demorado e os atrasos na resolução de pedidos. E nós, deixem-me fazer aqui este parênteses neste slide, parece-me que estamos cada vez mais exigentes com esta questão dos tempos, não é? Até porque as plataformas digitais, as plataformas de venda online, cada vez nos vão habituando mais à pressa, não é? Portanto, à rapidez com que nos fazem chegar os produtos. O que cria aqui alguma desvantagem até depois com algumas outras organizações, outras empresas que não possuem muitas vezes esta capacidade de resposta tão rápida, não é? E portanto acabam por ficar um bocadinho em desvantagem e acaba também por nos dar a sensação de que poderão estar aqui a falhar, não é, com os tempos. Depois temos então as reclamações, sobretudo relacionadas com o atendimento. Normalmente elas estão aqui relacionadas com a forma como o cliente se sentiu tratado, ok? Como exemplos, vocês têm a falta de simpatia, a comunicação inadequada, falta de atenção às necessidades do próprio cliente, ok? São alguns exemplos, claro, das reclamações que estão muito aqui relacionadas com a forma como nós nos sentimos enquanto clientes. Depois, as reclamações relacionadas com a informação. Estas muitas vezes resultam, não é, aqui da falha de comunicação ou de transmissão de informação. E trago-vos aqui como alguns exemplos. A informação incompleta relativamente a um produto, por exemplo, a um serviço. Informação contraditória e falta de esclarecimento. Okay? Poderão ser aqui alguns dos fatores que nos levam a alguma reclamação relacionada com a informação. Temos ainda as reclamações emocionais, que muitas vezes não estão aqui relacionadas apenas com o problema em si, mas acabam por refletir a forma como as pessoas se sentem. E eu diria que é das reclamações, não diria, se calhar a mais difícil, não é justo, mas diria que é aquela que nos vai obrigar a ter aqui um jogo de cintura maior, não é, para lidar com este tipo de reclamações.
Ora, as reclamações emocionais muitas vezes acabam aqui por refletir muito daquilo que é a frustração do próprio cliente, a própria desilusão, não é? que acaba por ser criada com, com, com esta com aquilo que leva à reclamação emocional, sentimentos de injustiça, por exemplo, e a necessidade de ser ouvido. Okay? Diria que é aqui uma tipologia de reclamação, estas reclamações emocionais que requerem aqui uma leitura muito clara da nossa parte, não é? Para não aumentarmos ou não agravarmos, não é? Estes sentimentos por parte dos clientes. Porquê é que é importante nós identificarmos então a tipologia, não é? Porque a mesma resposta nem sempre é adequada para todas as situações, ok? Por exemplo, não é? Um atraso pode exigir informação e solução, portanto, aquilo que a pessoa pretende da nossa parte é perceber onde é que está, por exemplo, a embalagem e quando é que vai ser entregue, ok? Enquanto que uma reclamação emocional pode exigir primeiro escuta e empatia. Portanto, percebermos qual é a tipologia de reclamação é extremamente importante para definir também a nossa forma de atuação, porque o cliente também espera que o façamos de uma forma personalizada, de uma forma adequada àquilo que foi a sua reclamação, ok? Eu diria que ninguém que tenha uma embalagem perdida, uma encomenda perdida por aí, não é? Queira, por exemplo, alguém que esteja 5 ou 10 minutos com um exercício de escuta e de empatia. Aquilo que a pessoa pretende é respostas, ok? É uma resposta muito concreta e vai sentir-se escutada, não é? Dessa forma. Se calhar alguém que se sente frustrado porque recebe uma encomenda que efetivamente não era aquilo que estava à espera, aquilo que pretende é que a pessoa a ouça, a escute, não é? E que tente então ajudá-la da melhor forma. Muito bem, portanto, vocês ficam aqui então com a vossa com a atividade 2 no fórum, está bem? No que diz respeito aqui às tipologias de reclamação. Portanto, fica a aguardar aqui as vossas atividades para feedback. Um bom trabalho!